Muito bem, boa noite a todos. Eu vou aqui colocar os meus óculos de enxergar, para não fazer muita bobagem. Alguma eu sempre faço, mas quero iniciar, como sempre, ressaltando aqui os nossos patrocinadores, colaboradores, apoiadores, né? Começando pelo principal, que é o nosso Banrisul, Unimed Porto Alegre, Alibem, produtos alimentícios, ThyssenKrupp Elevadores. A Alibem, produtos alimentícios, e a ThyssenKrupp Elevadores são os dois nossos patrocinadores mais recentes, que nós temos muito prazer em receber. Depois, Postos Buffon, que já faz um tempo que está conosco, Produtos da Colônia, também já está há um tempo conosco, Sidersul, produtos siderúrgicos, que nos apoia quase que desde o início da nossa batalha, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, Associação para Iniciação Musical. Além desses patrocinadores, é muito importante também um apoio que nós recebemos na nossa parceria com Pontos Pobres. Nós estamos sempre fazendo as nossas transmissões aqui de dentro do Pontos Pobres, tanto das lives como dos concertos, e contamos sempre com essa magnanimidade deles em nos emprestar um espaço onde a gente possa funcionar. Então, Pontos Pobres também recebe o nosso agradecimento e a nossa parceria. Uma outra citação importante é a das leis de incentivo, as leis de captação. Então, nós temos um projeto que é no PRONAC, é a nossa captação de lei federal. Temos quase sempre em atividade um projeto da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que no momento nós não estamos utilizando, mas nós temos várias parcerias, inclusive uma das importantes é a Braskem, que trabalha justamente com o ICMS, com a Lei de Incentivo do Estado. E também existe uma lei de incentivo da Prefeitura, do município de Porto Alegre. Então, todas essas leis permitem o nosso funcionamento. Elas são indispensáveis para que a gente possa funcionar. Uma outra lei que ajuda demais o nosso funcionamento, a nossa sobrevivência, é a lei do jovem aprendiz, onde as empresas nos fornecem cotas de jovens aprendizes que eles precisam ter. O detalhe muito importante, que nem é um detalhe, é que eles permitem que esse jovem, em vez de prestar trabalho no horário na empresa, ele presta esse horário de trabalho como estudante no nosso projeto de música. Então, são empresas que proporcionam essa oportunidade. A mais importante delas no momento, que nos ajuda, é a Companhia Zafari. Mas nós temos também o próprio Banrisul, a Dell, o Produtos Buffon, Produtos da Colônia, certo? Todos eles ajudam, e então com esse agrupamento de empresas, nós conseguimos oferecer esse jovem aprendiz para os nossos alunos que têm mais de 14 anos e que não chegaram ainda aos 24. Mas praticamente todos os que conseguiram chegar aos 24 anos já são nossos professores monitores, são instruções, né? São instrutores, aliás, não instruções. E então já exercem uma atividade muito produtiva dentro do projeto. Eu acho que eu consegui colocar todas as situações que são indispensáveis, né? A gente não pode nunca esquecer de ser agradecido, ser reconhecido, né? Porque tudo é fundamental na vida, né? Então, não ser agradecido e não ser reconhecido, às vezes, é uma falta grave. Então, a gente precisa corresponder, e nós nos esforçamos ao máximo conseguir fazer isso, né? Então, agora eu só vou aguardar que a nossa convidada se apresente, a nossa Débora, que eu tenho certeza vocês vão gostar muito de assistir e participar dessa conversa. Está ali a Débora, ó.
Bem? Olá, tudo bom? Já é tudo Ajeitando aqui ótimo, a câmera. tudo ótimo. Vai ajeitando aí que a Débora é uma figura importante na música de São Paulo hoje em dia, na USESP. E eu tive muito prazer, há uns anos atrás, eu não me lembro quanto tempo faz, mas eu fui lá participar de um congresso, fiz uma visita lá na Sala São Paulo. E a Débora, com mais a turma que é da República Rio Grandense aqui, né? Então me receberam muito bem, eu fiquei muito agradecido, muito feliz pela recepção que eu tive lá. Infelizmente, né, agora nesses tempos a gente não está podendo comparecer nos locais e nos ver pessoalmente. Mas então, Débora, seja muito bem-vinda. Né? Obrigada, Thelma. É um prazer revê-lo. Muito feliz de estar aqui para bater esse papo com você. Legal, muito bom. Eu vou começar contigo, como eu tenho começado com todos os nossos participantes aqui dessas lives, né? Eu conheço um pouco da tua vida, mas não conheço muito em detalhes. Então vou te perguntar como é que tu achaste a música, como é que a música te achou, da onde tu vens, de onde tu é natural. Eu sei que tu passaste por Porto Alegre em algum momento, né? Então nos Uhum. dá uma ideia de como é que foi essa construção que hoje é um sucesso, né? Tu é uma criatura que está afirmada no nosso meio musical. Como é que começou isso tudo? Fica à vontade. Bom, obrigada pelas palavras, Thelma. A minha história na música começou em Brasília. Eu sou natural de Brasília. Hum. E a minha família, quando eu era criança, tinha uma situação bem difícil, né? Porque meu pai faleceu quando eu tinha apenas 4 anos de idade. E a Escola de Música de Brasília é uma instituição gratuita. Então, era uma oportunidade a mais de ensino, né? Que a minha mãe buscou e lutou muito para eu poder entrar na escola de música, que era por sorteio, né? E eu nunca era sorteada, e ela conseguiu um jeito de eu entrar lá. E aí eu me apaixonei completamente pelo universo musical. E aquele universo musical era um escape do meu mundo real, que era bastante Ah, difícil, bastante complicado. E eu me encontrei, assim, no violino. Foi realmente um grande amor, né? Mas foi um salvador na minha vida. E até por isso que eu fico muito contente de poder conversar hoje com vocês, sendo uma orquestra jovem, né? Então eu tenho esse carinho muito especial pelas instituições de ensino que oferecem essa oportunidade gratuitamente que um dia eu tive. Então, a parte que você não sabe é como eu fui parar em Porto Alegre, né? Eu praticamente fugi de casa. tá bom. Eu tinha 17 anos e eu queria É, muito explorar mais o potencial musical e eu sentia que era hora assim de deixar Brasília. Eu tive professores maravilhosos em Brasília, em especial a Patrícia Mello, que ela praticamente me adotou assim, né? E ela me dava aula todos os dias. Ela só era remunerada para me dar aula 2 vezes por semana e ela me dá aula todos os dias. Às vezes até no fim de semana eu ia na casa dela. Então, tiveram esses anjos assim na minha vida. E aí eu ouvi dizer do Marcelo Gershfeld, né, por uma amiga muito querida, Cristiana, que hoje mora aqui em São Paulo também. E aí eu liguei para o Marcelo e falei, professor, né, o senhor me aceitaria como aluna? E ele falou, bom, eu tenho que fazer um teste. Vou dar aula no tá, festival de Juiz de Fora, vai lá e a gente conversa, tá bom. Aí eu fui com a minha malinha, né, para passar 2 semanas em Juiz de Fora no festival. Nessa época eu ainda ia cursar o terceiro ano, né, do segundo grau. E foi muito bacana o festival. Ele me deu a partita 2 na segunda-feira e falou: sexta-feira você vai tocar no recital, os 4 primeiros movimentos. E tá assim, eu bom. entrei em choque, né? Mas era tudo ou nada. Eu falei: tá bom, vamos lá. Aí eu acordava mais cedo que todo mundo no festival para poder estudar a partita 2 e dar conta de todas as atividades, né, de orquestra e tudo. E toquei no recital e ele falou: você não só passou, mas você me surpreendeu. Será um prazer te aceitar na minha classe. E aí eu liguei para casa, em Brasília, e falei: mãe, não vou mais voltar. Daqui eu vou direto para Porto Alegre. E ela: como assim? Você tá louca? Lá, lá, lá. E aí É, falou aquelas coisas de mãe, né? Com muita razão, preocupadíssima. claro. Mas eu tive aí outros anjos, né, que apareceram, que foi o Fred Gerling e a Cristina Caparelli, que também praticamente me adotaram por quase um ano. Eu fiquei Hum, na casa deles. E aí fui parar em que Porto bom. Alegre, aí tive um ano espetacular. Depois disso, bom, imagina, um ano de visita na casa dos outros, né? Eu tinha que seguir em frente. E aí eu fui buscar o meu rumo lá em Porto Alegre, foi dificílimo.
eu morei em lugares assim muito precários, em lugares perigosos, e eu tocava no Parque da Redenção, né, para poder ganhar as sim, moedinhas com as quais eu pagava aluguel de onde eu conseguisse, alugava quarto, né, por aí, enfim. Foi uma época muito difícil, mas um dos domingos que eu estava tocando no Parque Redenção, passou um músico que já tinha se aposentado da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E sim. aí ele falou: Olha, eu acho que você deveria tentar fazer o concurso da OSPA, né? Que tá chegando aí e tal. Eu falei: Aham. Nossa, será, né? Aí Hum. fui lá, encarei o concurso, passei, e aí do dia para noite tudo se resolveu, né? Eu entrei na OSPA, tive a honra de trabalhar com o senhor como espala, e eu, Obrigado pelo senhor, viu? ah, claro, sempre uma figura de muito respeito para gente, de muita admiração. Inclusive, tem um episódio que o senhor me inspirou muito, porque eu estava lá com o Fred Gerling e a Cristina, Sim, na URGS, né? E aí, de repente, quem eu vendo saindo de lá? O senhor, né? Já sim. espala da Sinfônica de Porto Alegre. Eu falei, mas o que ele está fazendo aqui? Ele está terminando o curso. Eu falei, gente, Exatamente. que fenomenal, né? Já Isso. espala, já consagrado, uma carreira muito consagrada. E aí, se formando, isso é espetacular, essa vontade de É. estudar, né? Enfim, de conseguir o seu diploma. É, aposto que foi muito mais simbólico, né? Porque já com uma carreira tão consolidada. E eu Não, também eu tinha. acho que foi uma coisa que eu fiz muito em função da minha mãe. Né? Minha mãe também, Ah, como eu fui morar na Europa para estudar violino com 16 anos, a minha mãe deve ter passado por uma coisa muito parecida que a tua. é, Ela quase morreu do coração. bem isso. Mas até uma certa idade, eu não tive tempo para fazer o curso universitário. Eu sempre trabalhei muito, me sustentei sozinho. Nessa época que eu fui para a Europa, não tinha bolsa, não tinha CAPES, não tinha coisa nenhuma. Então eu tive que me virar muito, né? Uhum. Mas a minha mãe morreu em 84 e eu não estava formado, né? Então eu acho que ela não descansou no túmulo, estava dando volta lá que nem um peão, enquanto eu não tivesse esse meu diploma. E foi realmente inspirador, porque vários colegas meus mais velhos também acabaram tomando esse caminho depois que eu fiz, né? Porque é difícil a adaptação, mas eu É. fiquei muito feliz porque eu consegui alguns amigos muito jovens que hoje são ótimos músicos, né? E foram meus colegas de turma. Então, é uma beleza. Mas eu não quero te Sim. interromper demais. Vai Não, adiante. imagina. Eu também tinha essa vontade de continuar estudando, e aí depois que eu entrei na Orquestra de Sinfônica de Porto Alegre, eu fiquei tentando bolsas no exterior, né? E alguns dos Sim, meus colegas falavam, mas por que você vai fazer isso? Você vai dar o maior duro, você vai passar por perrengue de novo, né? E depois é, você vai voltar para tocar numa orquestra no Brasil, você vai voltar para onde você já está. Mas eu só queria tocar, sabe? Eu queria aprender mais, eu queria claro. crescer, eu queria ter essa experiência de vida. E aí, enfim, fui estudar em Vancouver, depois em Chicago, e realmente passei todos os perrengues do mundo. Trabalhei de faxina, de vigia. Trabalhar de É, vigia foi muito legal, porque aí eu podia fazer todos os meus trabalhos de madrugada, eu tinha que ficar numa mesa, olhando para a telinha de segurança, né? E, enfim, mas claro, não dormia. 2 dias na claro. semana não dormia. E foi uma super experiência de vida. Eu rodei o mundo, toquei no Carnegie Hall, toquei com grandes músicos. E aí voltei para o Brasil, né? E continuei trabalhando com projeto social em Neogibá, na Bahia. Ajudei Sim. na fundação da escola sediada em Trancoso, né? Então, ajudei a Ah, tá lá mesmo. iniciar e colocar num bom Uhum. caminho a escola. E depois senti a necessidade de ter algo mais estável na vida, né? Que quando a gente ainda é jovem, ainda está buscando, né, batalhando pela segurança financeira, digamos assim, é bem difícil trabalhar em projetos sociais, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí vim para Claro, São Paulo, né, com esse sonho de tocar no OSESP. E, enfim, essa é uma outra história. Então, claro. e hoje estou aqui, deu tudo certo e feliz. Não, mas eu também vejo que é muito importante a gente conhecer a tua história e com algumas coisas que tu já contaste, porque o nosso projeto aqui, hoje nós temos, em média, 100 alunos conosco. Que Em maravilha. dezembro do ano passado, se formou o nosso primeiro aluno que entrou conosco.
como contrabaixista. E nós temos um grupo já de alunos que está frequentando o bacharelado na Universidade Federal, na URGS, né? Hoje com o Camilo, que é um outro aluno do Marcelo, do Fred, né? O Marcelo Gerstfeld foi um divisor de águas aqui, em termos de escola de cordas. Né? Isso que ele fez contigo é uma coisa muito europeia, muito americana, né? De tocar numa semana. Isso eu passei na Europa, em Viena, minha professora me dava o concerto de Mendelssohn e dizia, olha, eu não vou te falar musicalmente, tu dá uma estudada nas notas, aí na sexta-feira a gente passa, porque tu já vai estar com as notas sabidas. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para aprender o concerto em uma semana? Mas tu acaba fazendo. Então, isso é, e nós aqui, todo o projeto, são, teoricamente, né, com algumas raras exceções, são jovens de baixa renda que vêm da escola pública e que normalmente teriam menos oportunidade. Né? Foi mais ou menos o que aconteceu em Brasília. Brasília construiu uma história lindíssima, né, com a escola de música. Eu frequentei bastante como professor e como admirador mesmo. Eu não consigo me lembrar o nome do diretor lá, que era muito conhecido, É o o maestro antigo. Levino de Alcântara. Esse, Ele Levino é o Alcântara. fundador da Escola Particular Claro. Ah, Pública. esse camarada foi uma grande alma, sabe? Ele fez uma construção lá espetacular, né? Então nós Sim. fazemos essa oportunidade, né, para esses jovens todos que estão conosco. E para mim está sendo a coisa mais importante que eu fiz na vida, sabe? O que me dá mais recompensa, assim, realização. Né? E ver uma É, criatura como tu, por exemplo, que consegue, né, construir dessa maneira, é um exemplo importantíssimo para toda essa gente. sim. Eu acho que talvez muitas pessoas não tenham a dimensão do que é um projeto social, uma orquestra jovem. Praticamente, eu enxergo assim: o aluno entrou num projeto, a curva de vida dele começa a mudar, a curva de Muda. futuro dele começa a mudar. E realmente é muito gratificante quando a gente vê ao longo dos anos todos esses resultados. Então, ingressando na universidade, seja como músico ou como qualquer outra profissão, né? Porque Claro. a gente ganha as bases de habilidades, né? Disciplina é uma habilidade. Existem valores e habilidades que a gente ganha dentro de uma orquestra jovem que é necessário em qualquer campo profissional. Então, isso também tem que ficar muito claro para os patrocinadores e para as pessoas que enxergam esse tipo de trabalho, que é uma construção social de fato, onde existe um potencial muito rico de quebrar o ciclo da pobreza e impulsionar esses jovens para outra dimensão, para outro futuro. O futuro que eles imaginam para si, né? Não, é claro que a gente sonha junto, né? Dentro de um Sim, projeto sim, social, a gente claro. sonha junto. Mas eles que trilham com habilidades que nós temos a condição, como músicos profissionais, de oferecer, de guiar. Aí em São Paulo nós temos um contato, assim, um intercâmbio bastante próximo com o Edilson Venturelli, com Heliópolis e com o Isaac Arapchevski, né, que Uhum. também está doando uma parte importante da vida dele para a construção desse projeto. Então é um É, negócio muito legal. O Edilson esteve aqui conosco, né, sim. e Neugibal, o nosso pianista lá, como é? Ricardo Castro? O Ricardo Castro. Pô, já vendo que Sim. eu estou velho, né? Não, A minha que nada. memória não ajuda muito. Mas o Ricardo Castro esteve aqui conosco também. E foi uma Uhum. sorte, porque a mulher dele, a Amanda, foi minha colega de turma também. Nossa, olha É, só. e é muito jovenzinha, mas nós nos formamos juntos na mesma turma da URGS. Que Né? E ela bacana. foi um grande auxílio para que ele viesse aqui. Né? Eu não É. sei se ele teria disponibilidade, faria, né? Mas a família dela é aqui de Porto Alegre, então nos ajudou muito. Que bacana, E, deu super e certo. uma das coisas que me chama mais atenção é muito falasse muito bem, né? Nós temos encontrado receptividade das empresas para ajudar esse projeto. E Uhum. um dos diferenciais para essa juventude, para essa gurizada, né, quando entra, é a importância de se sentir pertencendo a alguma coisa e alguma coisa que é respeitável, né, que é admirada. Então, em geral, eu também sou de origem muito pobre, assim, não tenho nada, não tive nenhuma barbada na vida. Foi tudo muito construído, muito na batalha. Né? Uhum. E quando a gente sente assim, tipo, puxa, eu fui espala da OSPA quando eu me lembro que a minha mãe me levou numa praça para assistir um concerto ao ar livre.
Eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, mais ou menos. E eu disse para elas, eu quero ser espala dessa orquestra. Eu me lembro disso, né? Como é que eu ia saber se ia ser ou não ia ser, né? Ah, Mas é importante a gente ser perseverante, né? Construir. com Me diz uma certeza. coisa, o que que te moveu mais em termos de música? Assim, o que que tu lembra de que foi o start? Eu tenho isso comigo com o concerto de Bach para dois violinos, sabe? Porque eu era muito Uhum. Beatlemaníaco, eu tocava guitarra, tocava Beatles, tudo. Que E legal. quando eu conheci o concerto de Bach, acabou o popular. Eu me apaixonei por música popular, por música erudita, por Bach, etc. Claro, depois o caminho é natural, né? Tu tem alguma lembrança assim da música ou do que te despertou? Sim, assim, de alguma forma minha família sempre foi muito musical. Então, frequentávamos a igreja presbiteriana e lá tinha coro infantil, tinha ensino de órgão, de violão. O meu pai mesmo tocava, apesar de eu não lembrar, né, porque eu era muito criança. Mas eu Claro, acredito que de alguma forma isso influenciou bastante as escolhas que a minha mãe fez depois, né? Então, sempre procurou colocar a gente na escolinha de música da igreja e essa escola de música de Brasília. Fora isso, eu tinha uma prima de consideração, assim, né, que eu admirava muito. E eu lembro, aos 7 anos de idade, admirando essa prima mais velha, aquela coisa bem de criança mesmo, né, de querer ser igual a ela, e ela sim. tocava violino, então eu fiquei com isso na cabeça. E aí me botaram para estudar piano, eu não queria e tal, eu sempre queria o violino, até que quando eu entrei na escola de música, aí foi realmente a satisfação de aprender violino. E a outra coisa, Thelma, é que na verdade era o próprio refúgio mesmo, o que aquela escola significava. Então eu não me sentia segura em casa por diversas razões, mas quando eu entrava na escola de música, eu me sentia, como você falou, pertencente, digna. Eu ganhava a minha dignidade ali, porque eu me sentia Claro. valorizada, né? E quanto mais carinho e apoio os meus professores me davam, mais eu queria crescer e mais eu me apaixonava por aquele universo. Então é uma mistura assim de história de vida mesmo e de me encontrar na música e a partir daí descobrir os compositores. E aí eu passei por todas as fases praticamente cronológicas, assim, né? Eu me apaixonei por Vivaldi, depois por Bach, e descobri os românticos, Tchaikovsky, e foi indo. Aí tem uma Sim. história bem bobinho, assim, porque quando a gente é criança não faz noção de estilo, né? O que é o estilo clássico, Claro. estilo romântico, compositores. E aí eu peguei uma fita cassete na época, tinha uma discoteca maravilhosa na escola de música, você levava fita e eles gravavam a música que você ia estudar, né? Pra você conseguir ouvir em casa e tudo. E aí eu pedi para gravar o Mozart, Mozart 4. Só que tinha o lado B da fita, né? E aí o rapaz que trabalhava lá colocou de brinde no lado B o concerto de Tchaikovsky. Mas ele não escreveu, ele só escreveu Mozart no lado A. E fiquei eu pensando, esse concerto de Mozart é maravilhoso, e fiquei apaixonada por ele, assim. Até que um dia eu estava escutando a fita, e aí um professor ouviu e falou: O que você está ouvindo? Eu falei: Mozart, eu quero tocar esse É. concerto. Não, mas isso não é Mozart, é Tchaikovsky. Eu, não, eu já tinha 15 anos, olha a vergonha. Ah, não, é assim mesmo. Mas aí ficou como meu concerto preferido, é até hoje, e foi o concerto que eu entrei na OSESP com ele, né? E foi também o concerto que eu estava estudando em Porto Alegre, quando o rapaz passou, o moço passou e falou para fazer o concurso. Enfim, ele Legal. aparece em vários momentos muito especiais na minha vida, assim. Legal. Até vou te contar um caso também bem especial que me aconteceu. E é uma coisa quase inacreditável. Eu já tinha muitos anos de sinfônica e comecei a namorar, e depois acabei casando com uma violista, que é a Elisa, hoje é minha mulher. E tu sabe que eu já devia ter tocado algumas vezes a Sinfonia de Mahler, onde tem o solo do contrabaixo. Eu nunca tinha me dado conta que era Frere Jacques em tom menor, Olha, sabe? eu também não Ela, tinha me ela dado que me conta. mostrou naquele pararirara, entendeu? Nossa. E eu digo, mas não é possível que eu não me dei conta, isso aí é Frere Jacques. Claro que é, né? Aí eu fui olhar e disse, mas não é, como é que alguém pode ser tão imbecil de não se dar conta, né? Mas acontece, né? Foi a mesma Acontece. coisa, uma coisa parecida com o que te aconteceu, assim, né? É, mas esse que é Aí depois eu legal, fiquei, né?
que a Mas gente vai descobrindo as coisas e nunca para de descobrir. Assim, mesmo tanto tempo em orquestra e a gente toca sinfonias ano após ano, e toda vez que toca uma sinfonia de Beethoven, vem algo novo para o ouvido. Você fala, nossa, olha que legal. São obras-primas tão complexas que eu acho que a gente pode fazer uma carreira inteira sem se entediar com elas, né? Sempre vai vir algo novo. não sei se tu chegasse a ter aula aqui em Porto Alegre com o Celso Loureiro Chaves. Não, eu só tive aula Não. com o Marcelo e algumas com o senhor, você lembra? Me passou Ah, uns sei, lembro. trava-dedos que olha, eu Claro, queria até te sim. pedir para me mandar de novo. Tu lembra de uma situação muito cômica ali na coxia do palco da OSPA, que não sei da onde estava vindo o forró, que a gente Não. ouviu o forró, e eu comecei a dançar o forró sozinho, e tu te entusiasmaste com o forró, eu disse, tu quer dançar forró? Também quero. Acabamos não dançando juntos, porque não dava tempo. Mas foi uma coisa que me chamou a atenção pela disposição musical, né? Eu sempre estou me chacoalhando, me sacudindo, né? Ouvindo alguma música. Mas o que eu queria te falar do Celso Loureiro Chaves, é claro, para qualquer. Eu toquei 44 anos de orquestra sinfônica, então passei por algumas séries de concertos de sinfonias de Beethoven, etc. Mas o Celso Loureiro Chaves fez um milagre. Ele é um professor espetacular de história da música, sabe? E ele me transformou completamente o final da Quinta de Beethoven. Eu não tinha me dado conta também vamos dizer assim, do peso e do que significou o encerramento do último movimento para a história da música. A repetição do acorde de Dó maior, que ninguém se Conta, animava a fazer. conta E pra ele gente. claro, então quando ele tocou aquilo e chamou atenção e mostrou o que Beethoven foi capaz de fazer sem entediar, né? Porque tem alguns camaradas que querem fazer um negócio de novidade e dá uma canseira, É. né? Mas foi uma coisa genial. Dali em diante, cada vez que eu tinha que tocar a quinta de Beethoven, já não era mais um sacrifício. Porque tinha algumas coisas que viraram, né, quase que trabalho braçal, de tanto que se toca, né? Mas realmente, o professor, né, além de ser muito importante, tem que saber aprender com os alunos, né? A gente Ah, com aprende todo certeza. dia, né? Sim, com Mas acho que certeza. tu tivesse uma das grandes sortes que tu tivesse na vida foi encontrar essa nova estadual de São Paulo formada, né? É, Isso é uma bênção para o Brasil. sim. Sabe que eu tinha por volta de 14 anos quando fizeram a reformulação da USP e chegavam Sim, todas as lendas em Brasília, né? E a gente tinha um claro. imaginário assim com essa orquestra, com a Sala São Paulo, realmente um sonho. Eu confesso que para mim era um sonho até inimaginável, então eu nem me atrevia a pensar nisso, né? Então, um pouquinho de como eu cheguei nessa orquestra, eu estava na Bahia trabalhando e tal, e aí o meu professor dos Estados Unidos, o Richard Young, ele falava que eu tinha que fazer a prova do ZESP, que eu tinha que fazer a prova do ZESP. E eu, assim, imagina, professor, putz, o ZESP, os meus heróis, assim, né? Não era muito segura em relação a isso. Eu falei, quer saber? Vamos ver o que acontece, né? Aí vim para São Paulo para ter uma aula com o Baldini, o nosso Spala. E para Sim. fazer a pergunta sincera para ele, né? Professor, será que se eu estudar muito, eu falei assim, se eu estudar muito, 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 será que algum dia, num futuro distante, eu conseguiria entrar no ZESP? E ele é muito gentil, muito educado. Ele, mas claro, com aquele jeitão italiano, né? Mas claro Sim. que sim. Eu fiquei, nossa, será? E aí as coisas começaram a ficar muito difíceis, assim, né? Eu estava num lugar geograficamente muito isolado, muito úmido, tem todas as dificuldades de um projeto social, enfim, era um trabalho assim de alma que eu amei e foi também uma das coisas mais significativas que eu já fiz. Tanto esse trabalho quanto o meu projeto em Chicago, que eu fundei e continuo até hoje. É um projeto que tem mais de 15 anos aí. E, enfim, e aí eu comecei a estudar forte, com afinco mesmo, né? E comecei a ter aulas, até que eu falei, não, então se é para ser, vai ser agora, pedi demissão lá do meu emprego. E com um pouquinho que tinha, assim, né, de economias, Sim. aluguei aluguei um colchonete numa sala onde morava duas meninas, cada uma tinha seu quarto, e eu tinha um colchonete fininho na sala, passava mal frio aqui em São Paulo, foi bem no inverno, e estudava assim, 10 horas por dia e tudo. E aí as meninas, uma menina se mudou, a outra viajou e deixou a chave comigo, e então eu estava sozinha nesse apartamento.
E aí eu fui ensaiar com piano na semana da prova, para o da primeira prova. Fui ensaiar com piano. Quando eu tava lá, a mãe da menina me ligou e falou: Débora, eu queria dar uma olhadinha no apartamento, tal, você me empresta a chave? Emprestei. Essa chave nunca voltou para mim. Por quê? A mãe dela foi lá e roubou tudo, tudo do Nossa apartamento. Senhora. Até a lâmpada, Thelma. Eu cheguei para acender a luz e não tinha luz. Eu falei, ué, mas será que esqueci de pagar a conta? Aí liguei com a lanterninha do celular, assim, a casa vazia. Isso na semana da prova do Zé. Enfim, foi muito. Me abalei bastante emocionalmente, né? E eu tinha me preparado bastante para essa prova. Quando cheguei na hora, eu estava em frangalhos. Eu me lembro de começar o Mozart 4, né? Mi, ré, 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 ré. E aí parece que a minha cabeça É, desligou. Desligou. Foi um desastre, cara. A minha prova foi um desastre. E aí, saí do biombo, né? Ninguém sabe quem é quem. Eu falei, quando- Valdine, você poderia me dar uma devolutiva do candidato número 4? E ele, não, o número 4 não foi você, fui eu. Não falei mais nada, eu falei, fui eu. Gostaria de saber o que eu preciso melhorar. Tudo, né? Porque foi um desastre. Mas tá, ele é, tinha as anotações dele lá, não falei nada pra ninguém, não contei nada pra ninguém. Aí abri uma prova para contrato temporário 3 meses depois, e aí eu falei, essa é minha, porque uhum, assim, eu já tava com uma dívida gigantesca no cheque especial, tava dando tudo errado. Eu falei, ou é agora, ou não sei o que eu vou fazer. Aí cheguei com sangue no olho, assim, essa vaga é minha. Fui lá, consegui a vaga. E aí eu contei pro Baldini, Baldini, você lembra da primeira prova? Agora eu vou te contar o que aconteceu. Eu não contei pra ele porque eu não queria que isso fosse uma desculpa por não ter é, passado, que fosse uma sim. justificativa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, assim, na vida, com todas as dificuldades que eu tive na minha infância, na minha adolescência, de ter ido para Porto Alegre muito jovem, muito na loucura, assim, é de que nada pode entrar no caminho para o objetivo. Então, eu fui vigia na universidade, mas eu tirava notas excelentes. Nada que vem de fora pode atrapalhar o caminho que eu trilhei para mim, que eu quero para mim. Então, assim, Claro. todas as dificuldades vêm, mas elas não podem se tornar dificuldades do instrumento, ou do estudo, ou do que eu quero profissionalmente. Né? E eu acho que isso é um recado importante. Agora eu vou me sentir muito velha falando isso, né? Dessa nova geração, que é muito imediato, né? Que tudo se resolve Sim. com o Google, qualquer informação está acessível, qualquer coisa é acessível. A gente não conserta mais os equipamentos, a gente simplesmente troca por outros, então tudo é num piscar de olhos. E eu sinto uma dificuldade como professora, mesmo em projetos sociais, para dizer para as pessoas que existe muita coisa dentro da felicidade, inclusive o sacrifício, inclusive a dor, a tristeza, a frustração. Eu acho que as pessoas confundem um pouco felicidade com alegria. Então tem isso de você perguntar hoje em dia para o adolescente, né? O que você quer ser quando crescer? Ele vai falar, feliz. Mas como? Uhum. E o que tem dentro dessa felicidade? Qual é o custo dessa felicidade? Então a gente projeta o que quer para si e, poxa vida, muita coisa vai acontecer no meio do caminho, a gente não pode cair, né? Se cair, levanta de novo e continua. Então, as dificuldades, às vezes, eu comparo um pouco com as crises, né? Quando acontece alguma crise como essa violenta, dessa pandemia que nós estamos vivendo, que deixou o mundo de cabeça para baixo, pô, criou soluções, né? Sim. As nossas dificuldades também, a gente muitas vezes não sabe que está passando pela dificuldade e que está vencendo uma barreira. Naquela hora a gente está simplesmente batalhando, sobrevivendo, né? Eu olho para trás na minha vida, em algumas coisas que eu fiz, que deve te acontecer isso também, diz assim, "Ué, mas como é que eu fiz isso? É. Como é que isso aconteceu?" Mas na hora eu também não tinha consciência. Eu simplesmente estava sobrevivendo. Eu trabalhei um semestre na Europa para sobreviver descarregando caminhão, né? E por Nossa. sorte existiam aqueles Hilfsarbeits, né, na Áustria que te davam a possibilidade de trabalhar as horas que tu precisava para comer, não precisava cumprir um horário. Então tu trabalhava como estudante, né? Então tu ia lá, por exemplo, tá, eu preciso tantos chiles, na época nem tinha euro, né? Então eu preciso Nossa. tantos chiles. Eu trabalhava 3 horas até juntar aquele dinheiro que ia ser pago para mim. Aí eu ia me embora estudar as matérias da academia, estudar violino, etc.
Uhum. Mas toda essa barbárie, assim, com 16 anos para 17 anos, eu não me dei conta que eu estava fazendo. É. Imagina se eu fui para lá sem saber falar uma palavra de alemão, sem saber falar nada, eu sabia um pouquinho de francês do ginásio. E é uma Nossa. coisa completamente doida, né? É. Mas tu consegue, sem ter consciência, a gente consegue fazer, depois tu te dá conta, né? É. E Bem nessa depois, né? mesma época eu fui colega do Nashville lá, na, Nossa. na universidade, na academia. Só ele estava terminando o curso e eu estava iniciando. Né? E Uhum. outra que foi colega na época, lá também um pouquinho anterior a mim, foi a Sônia Muniza, que foi casada com Eleazar. A gente Olha foi, só. sabe, tem alguns brasileiros. O Johnny me ajudou muito na época, porque ele era um cara que tinha um pouco mais de recurso, né? De Uhum. família. Então ele morava mais ou menos bem, tinha carro e ajudou muito, né? E um outro cara que foi um anjo na minha vida foi um jogador de futebol, que era Ai, centroavante do Áustria, no time de lá. E era um ídolo, né? O e apelido como dele era que. Jacaré. Eu não me lembro o nome dele, É, mas eu mas sei como que que o era senhor Jacaré. conheceu esse jogador? Eu conheci no consulado brasileiro. Só que Olha, ele era uma espécie de anjo da guarda dos brasileiros. Ele que legal. ajudava todos os brasileiros. Era um cara de um coração enorme, né? Uhum. Então É, ele fazia pelo menos uma vez por semana comida na casa dele, convidava todo mundo, sabe? isso é É muito uma legal. coisa que É, acontece na vida da gente, né? A gente tem que ter um pouco de sorte, tem que sim. acontecer algumas coisas boas, junto Sim. com as dificuldades. Exato. É, isso também é uma mensagem muito importante para o pessoal, para os jovens que estão se esforçando, porque às vezes a gente se sente que está sozinho, mas no meio do caminho aparecem essas pessoas, né? Que a gente, quanto mais a gente luta e quanto mais a gente se esforça, parece que mais as pessoas se movem com aquilo, né? Se comovem, se solidarizam com aquilo. Mas nada é fácil, tem que começar partindo do próprio trabalho. Eu acho interessante, Thelmo, que o senhor falou, né, que só falava francês, não falava alemão. É, e quando eu fui para Vancouver, eu também mal falava inglês. Eu estudei muito para a prova do TOEFL, passei na prova do TOEFL, mas não Sim, falava, né? E aí que a gente vê o quanto que o instrumento musical, ele é um passaporte para o mundo, né? claro. Ele abre muitas portas, não somente no país, na cidade, na comunidade que a pessoa está aí, também abre portas para isso, mas vira aquela questão de ser algo universal. E isso me parece um grande equalizador das coisas, porque não é o dinheiro que vai comprar o talento de um músico. Você pode ser um bilionário, mas é o esforço próprio, né? Também, claro, as oportunidades, nada acontece sem as oportunidades, mas tem muito da meritocracia aí, desde que hajam oportunidades iguais, né? Então, por exemplo, na escola de música era para todo mundo, né? Então, e quem realmente queria tinha as mesmas oportunidades que todo mundo e ia para frente. Então, é uma lição bonita assim que a música me ensinou, de seguir em frente e acreditar que as pessoas vão aparecer na sua vida, que as coisas de alguma forma vão se resolver. Mas claro, é muita luta, né? É Trabalhar muita luta. descarregando o caminhão, e contar moedinha, que eu imagino que com esse trabalho, como era o meu trabalho, fazer escolhas muito conscientes de onde vai gastar cada centavo. Foi difícil, mas também foi muito interessante. Tu vê, vou te contar mais uma curiosidade, aí as pessoas aproveitam, né? Mas 8 anos que não fumo mais, mas eu fui um fumante muito inveterado. Eu Eu fumei lembro. toda a vida, né? Fumava em qualquer lugar. Eu era o fumódromo ambulante. Mas em Viena, justamente nessa época onde a miséria era muito grande, sabe qual era a solução para poder fumar? Tu vê como a Olha, gente fica, a gente fica inteligente. Eu ia nas não, paradas de transporte coletivo, porque o pessoal acendia o cigarro quando chegava o bonde ou o ônibus, jogava fora o cigarro inteiro. E aí eu ia lá, não, apagava o cigarro e guardava para eu poder fumar. entendi. Imagina que Ah, barbaridade, né? é, Mas, é, mas eu, era. A gente fica criativo, né? sim. Eu E ouvi acaba histórias achando uma solução. similares, assim, de músicos É, também que saíram. Sim. Então, às vezes eu vejo que a moçada tem um ideal de assim de estudar fora, né? Que todos os problemas da vida vão se resolver quando conseguir aquela bolsa. Não, gente, às vezes piora um pouquinho, claro. qualidade de vida piora um pouquinho, mas
Em compensação, tem aquela energia juvenil e maravilhosa de estar correndo atrás dos nossos sonhos, né? Ah. E vamos dizer, hoje, se tivesse que escolher algum momento de música, algum concerto, alguma coisa que te aconteceu de música, porque essa é uma pergunta muito recorrente aqui, né? A nossa turma está presente aqui participando. Uma das Aham. perguntas recorrentes tu acabaste respondendo já, que era sobre o teu concurso de USESP, né? Como é que tu conseguiste chegar na USESP? Se tu quiser contar mais alguma coisa sobre isso, eu tenho certeza que isso é uma curiosidade muito grande, né? Mas, por exemplo, tu tem uma lembrança de concerto que tu tenha participado, de mais importância, de significado especial, que tu queira Sim. contar. Ah, quero sim. Bom, só mais um pouquinho sobre a preparação do ZESP, né? Que eu passei Sim, naquela prova de contrato de um ano, depois saí da orquestra de novo e depois de um ano voltei com a cadeira titular, que foi quando eu tive que reaprender a estudar violino, né? Porque eu percebi que eu estudava sempre muito na raça, muitas horas, 8, 10 horas e tal, mas não tinha muita qualidade de estudo. E aí, para chegar num nível que realmente pudesse me aprovar naquele concurso com pessoas que vêm do mundo todo, né? Você fica numa sala com pessoas de todos os continentes lutando por aquela vaga, meio jogos vorazes, né? Para quem viu o filme aí. sim, Então, entender que estudar não é tocar, estudar é evoluir. Então, a cada minuto que eu tô com o instrumento, tentando evoluir. Enfim, e aí, quando tudo dá certo, que você entra com 15 pessoas dentro daquela sala e você vai sobrando nas fases e vem a final, esse é um dos momentos mais especiais da minha vida, porque na final sai o biombo. E foi na Sala São Paulo a prova. E eu ia tocar o concerto de Tchaikovsky na final. Então, hum, entrar no palco, eu me arrepio, entrar no palco sozinha, ver a plateia, ver os seus ídolos ali compondo banca, né? Tocar a primeira nota e a Sala São Paulo ela é desenhada acusticamente para projetar o som. E você sente o sim, som inundando a sala inteira com aquele laço. Ali eu já estava realizada, né? Pude ir para casa feliz. E aí você volta para a salinha, espera, né, o pessoal tocar na final, e depois te chamam, abrem as portas, todo mundo de pé te aplaudindo, que significa que você ganhou a vaga. E aí foi, nossa, eu sinceramente, eu parecia uma boba, porque eu não consegui parar de sorrir por 2 meses. Então eu ia comprar pão, sim, me vê 2 pães, por favor, tudo, ia no carro sozinha e com sorriso até aqui. Foi realmente um momento inesquecível. E eu nem me lembro direito do que aconteceu naqueles 2 meses. Eu não me lembro do meu primeiro concerto com a Odete, porque eu estava tão emocionada que acho que deu amnésia. Enfim, e aí a outra parte, tem tanta coisa especial, né, na nossa carreira, mas a outra parte muito especial foi quando eu toquei com a Filarmônica de Nova York. Foi a Sétima Sinfonia de Mahler e foi sensacional e eu me lembro de cada segundo porque eu entendi como que uma orquestra pode se movimentar, musicalmente falando, como uma revoada de passarinhos absolutamente sincronizada. Então, as dinâmicas, elas eram todas assim muito intensas e muito sincronizadas, ainda mais em Mahler, né? E as mudanças de tempo e todo mundo fazia um esforço hercúleo para poder tocar absolutamente junto. E eu não senti em nenhum momento que um instrumento sobressaía do outro. Era uma equalização da orquestra pela orquestra, que eu acho que nenhum maestro conseguiria tirar, porque sim. é a intenção de 100% dos músicos de fazer aquilo acontecer, sob uma batuta, né, de muita experiência, de muita capacidade, mas esse foi um dos meus momentos muito especiais. Mas se a gente for parar para contar, cada É, grande obra marca a vida da gente, né? Primeira vez que toca, a Nona Sinfonia de Beethoven, todas as vezes que eu toco, marca a vez. sim. Aí teria que contar toda uma biografia. Lógico, não, não é. E realmente tem obras que são muito marcantes, né? E são, não tem dúvida. Para mim, assim, uma das coisas que marcou muito na vida, mas foi talvez até pela surpresa, né? Foi a primeira vez que eu assisti a Filarmônica de Viena tocando no Musikverein, que é a sala principal em Viena, e Uhum. eles tocaram Heroica, né? E quando eu ouvi o início da Heroica com aquela orquestra, eu já tinha escutado, já tinha estragado discos de tanto ouvir Heroica, mas
eu nunca imaginei que uma orquestra ao vivo fosse realizar uma coisa daquela, né? Fiquei bestificado, assim, né? De, bom, isso aqui é um milagre. Depois, claro, como aluno da academia, eu tive a oportunidade de assistir de tudo lá, que foi uma das maravilhas da minha vida, né? E realmente essas coisas marcam, né? Para toda a vida, não tem a menor dúvida. Sim. São, um dos acontecimentos da minha vida por exemplo, foi que eu consegui fazer um ensaio de substituto na Filarmônica de Viena. Eu Nossa. tocava na Wiener Volksoper, que é uma ópera popular, é a segunda casa de ópera de Viena, que é Aham. muito boa, mas ela toca 70% de operetas e Uhum. 30% de óperas. Mas eu já tinha ficado um pouquinho conhecido no meio, né? E o pessoal da Filarmônica em Viena, como eles tocam na ópera regularmente, dão muito cano. Eles fazem Ah, muita gravação, muita viagem, muita música de câmara, etc. Então, sempre tem uns 2 ou 3 substitutos tocando, principalmente na ópera. Então, eu tive oportunidade de substituir num ensaio. Mas, sabe, foi essa mesma sensação que tu transmitiste, né? Quando eu entrei lá para tocar esse ensaio, eu digo, não, não pode ser verdade que eu estou ensaiando com a Filarmônica de Viena, que era uma coisa completamente absurda, assim, era um sonho, era uhum. como pisar na lua, né? Sim, Mas isso acontece na vida da gente, um pouco por sorte, um pouco por destino, né? é, E é, é importante a gente lembrar. E hoje, assim, um perigo que ronda um pouquinho a juventude, a gurizada, né, é a falta de persistência, sabe? Falta de sim, disposição, às vezes, para a luta, né? Nada é sim, fácil. Você não vai exato. conseguir coisas com facilidade, né? É, Teve dois violinistas que eu conheci bastante, o Uto Uggi e o Accardo, né? E um falava do outro exatamente a mesma coisa. O Accardo ria muito do Uto Uggi, pelo trabalho que ele precisava passar para tocar. E o Uto Uggi admirava demais o Accardo, por isso aquele desgraçado não precisa estudar. O cara nasceu com um dom divino. E eu preciso estudar 6 horas, 8 horas para conseguir tocar os caprichos de Paganini, que ele toca com o pé nas costas. Eu digo, bom, mas o importante é tu conseguir fazer aquilo, né? é, Então, esses são exemplos, né, que são importantes na nossa vida. sim, sim, é. E também eu vejo muita desconexão entre os objetivos e a disponibilidade de querer pagar o preço pessoal para chegar nesse objetivo, né? Então, a primeira coisa que Exato. eu faço quando vou dar aula é quais são os seus objetivos? O que que você quer fazer com o violino, né? E aí vem respostas do tipo, quero tocar na Filarmônica de Nova York. Tudo bem. Você está Ótimo. disposto a estudar 6, 8 horas? Você está disposto a se sacrificar, a estudar no exterior, tal? E a resposta é sim, mas as ações muitas vezes não condizem. Então, todo sonho tem um preço. Ah, Só que a dificuldade é, você vai pagar o preço e não é preço financeiro, né? Como a gente mencionou antes. A música é muito legal porque é um preço pessoal. Você tem que fazer o esforço, você tem que se arriscar na vida. Então, para o pessoal jovem que está escutando a gente, né? Pare e pensa um pouquinho. Você está trabalhando de forma condizente com os seus objetivos futuros? O futuro é construído no presente, né? E também, futuro, é, como é a fala do filósofo, o presente é um futuro já sido. O presente é um exato. futuro já sido. Então, ou seja, ou eu construí hoje lá atrás, ou eu Ah. vou ter só que construir para frente. Então, começar já, né? Todos E os dias aí. o momento da construção é quando a gente tem força e tem gasolina no tanque, né, para poder fazer isso É, tudo. Hoje, por exemplo, tem coisas que fisicamente eu não conseguirei fazer, é óbvio, também né? não. Mas por sorte eu já fiz. Eu Aham, posso me considerar bem, né? De bom, que eu tinha que aprontar, tocar, não dormir, etc. Bom, é é, normal. A gente sim. vai, né? Eu passei por muito encrenca. Tinha horas, por exemplo, que a minha professora me marcava aula às 8 da manhã. E eu sempre fui um notívago, sempre andei muito de noite. Então, o que que eu Uhum. fazia? Eu ficava estudando e perdendo tempo durante a noite e primeiro ia para a aula e depois dormia. Eu tinha Hum. medo de Nossa, dormir e perder a hora, é. né? Então, e claro que às vezes eu ia para a aula, depois eu ia fazer minhas horinhas de trabalho lá no caminhão, né? Aham.
E claro que custava, doía, era difícil, mas Uhum. valeu a pena, né? Então, isso o É, pessoalzinho tem que se antenar, né? Quando aparece a oportunidade, agarrar com as duas mãos, sabe? Perseguir é, o professor, né? Ir é. atrás e não esperar que vá cair da árvore, porque em geral não acontece. É verdade. O Marcelo Geschwald contou a história de que quando ele foi estudar na Juilliard com o Galamian olhou para ele e falou: Ah, brasileiro, né? O brasileiro é preguiçoso, então as suas aulas vão ser sábado, 7 horas da manhã. E ele ficou muito tempo, acredito que todo o tempo, 4 anos, tendo aula Claro, sábado, 7 horas da manhã. Difícil, a gente não pode nem sextar mais, né? Imagina. claro. Fazer festa na sexta-feira para ele, 4 anos sem festa. Não, mas é bem assim mesmo. E, bom, o Uhum. Marcelo é um grande, querido amigo que eu tenho de muito tempo, de toda a vida. Tem mais um fato muito coincidente. A mulher dele, que é a Mali, eu fui colega de estudo do irmão dela, do Jaime Weissenblum, que é um ótimo Olha, violinista, e nós começamos aqui em Porto Alegre a estudar com um professor dinamarquês que caiu aqui de paraquedas, né? Que olha foi só. quem me disse que, olha, se tu quiser ser um violinista sério, tem que estudar em Viena. Bom, Ah, imagina para um camarada de Porto Alegre, filho de colono, né, que tá, vamos dizer assim, a meta da minha família era que a gente fosse DR, fosse médico, engenheiro ou dentista, uhum. né? Tinha que ter aquela formação tradicional, etc. Bom, eu resolvi ser músico, foi uma catástrofe, né? Mas eu fui a colega do Jaime Weissenblum, que é cunhado do Marcelo. Então, nos Nossa, conhecemos muito cedo, né? Eu toquei algumas vezes com a Mali, que é uma pianista excepcional, é ótima, é, né? E as coisas, tu vê como as pedras rolam, né? Mas os destinos se encontram, é né? verdade. Mas olha que bacana. Então, o seu professor dinamarquês que falou que tinha que estudar em Viena. E eu botei aquilo na cabeça e foi mais E ou menos foi. o que a gente conversou até agora. Quer dizer, bom, virou uma ideia fixa, É. né? E é claro que eu também não posso contar a história toda, porque nós vamos chegar na meia-noite e não terminamos. E o Instagram é muito bom e ruim, né? Porque ele com 1 hora Ele nos corta. corta a É. conversa. Então eu me obrigo a ser rápido. Há uma pergunta que nós temos aqui que é muito recorrente. Nós agora em outubro fizemos as lives todas com mulheres, um Uhum, pouco para homenagear o Outubro Rosa, que nós homenageamos nos concertos também que nós fizemos live, uhum. e em função também de valorização da mulher. Então, o que aparece e apareceu em todas as lives é qual foi a tua sensação como mulher no meio musical, se tu sofreste alguma repressão ou se tu tivesse alguma vantagem por ser mulher, qual foi a tua vivência como mulher no meio musical? Ah, respirar fundo agora. Até beber uma água. Esse é um assunto que dá uma conferência, né, se a gente for falar. Olha, eu venho, né, de novo, eu vou falar aqui como uma mulher de 35 anos. Eu venho de uma época onde assédio era normal. E mesmo quando a gente tentava recorrer a alguém para contar sobre o assédio, pessoas nos aconselhavam a se fingir de louca. O que isso quer dizer? Sofria o assédio, dava um risinho, fingia que não entendia e saía. E isso era tudo que eu podia fazer. Claro que eu poderia ter feito mais, poderia ter feito um estardalhaço, poderia, mas a um custo muito alto, que a gente fica desprotegida. Bom, hoje existem alguns mecanismos que a gente está vendo algum progresso, mas eu cresci e eu sobrevivi, digamos assim, no meio musical com a mesma estratégia, que era fingir que eu não entendi. Mas já chegou, inclusive, a acontecer em Porto Alegre com um solista, que não precisamos mencionar o nome, mas Claro. um solista que eu conhecia de outros tempos e de Brasília, enfim, que chegou a trancar a porta com a mão, porque eu fui lá falar oi no camarim, falar que legal que você está aqui, eu te vi em Brasília, que prazer, que honra poder tocar, né, com o senhor. E aí Claro. ele fechou a porta por trás de mim, então eu não conseguia sair, eu fiquei entre ele e a porta. E aí eu falei qualquer coisa boba e passei por debaixo do braço dele e falei, eu tenho que ir pro palco que o gerente está chamando. E aí consegui abrir a porta. Então, assim, uma história de muitas, de muitas. Claro, claro. Vantagem, não.
não acredito que tive nenhuma vantagem, até porque nunca me submeti às intenções do assédio, né? Lógico. E fui levando, mas ainda acontece muito, assim, a gente tem que lutar mais, a gente tem que falar mais para poder conseguir ser vista, conseguir ser convidada para as coisas e conseguir ser aprovada também, né? Então, Sim. aconteceu comigo duas, 3 semanas antes de passar no ZESP, eu fiz a prova em outra grande orquestra brasileira e a banca era inteiramente composta por homens e na hora que caiu o biombo, eu era a única finalista e a hora que eu entrei, eu vi uma expressão de choque na banca, toquei o meu melhor. Depois da prova, fui chamada para a sala do maestro junto com o Spala, que não conseguiram me dizer muito bem porque eu não seria aprovada, mas que se eu Uhum. tivesse aula com o Spala por 3 meses, com certeza eu estaria pronta para ser aprovada. E aí, 2, 3 semanas depois, fui aprovada na UDESC. Então, aquilo ali sempre. Mas a gente nunca tem certeza, né? A gente sempre fala: Claro. será que foi porque eu era mulher? Por que teve a expressão de susto na hora que eu entrei? Antes de tocar, o que a banca estava esperando? Por que que existe uma banca composta inteiramente de homens nos Era anos uma, 2000 e tanto? era uma tradição, né? Que eu acho que Sim, hoje em dia nós estamos vencendo bastante, né? A gente é, está conseguindo avançar bastante sobre isso. Como eu digo, a gente aprende com os alunos, né? Eu aprendi muito nos últimos tempos e me reeducar, né? Me tomar consciência de algumas coisas que talvez eu dissesse sem realizar a gravidade do que eu estava dizendo. Eu usava como expressão idiomática, né? é, E não tinha consciência, mas a gente precisa ter consciência. O que eu é. preciso fazer agora é super antipático, mas nós estamos nos últimos minutos, tá? E eu não sei se Sim. tu consegue tocar alguma coisa para nós. Nós sempre terminamos a nossa Ah, live com música, tá? Eu não nossa, sei se Thelma, eu não consigo, porque o violino não tá aqui. Eu não sabia, tá. ele tá Não, ajustando. não, e a culpa é minha. Eu não te falei sobre isso porque eu vou muito no automático, tem muita coisa dentro da cabeça, tá? Sim, Mas o que eu vou te pedir é o seguinte: se tu puder nos mandar algum vídeo teu, certo? Que depois certo. nós vamos acoplar no nosso YouTube, quando nós carregarmos a tua live pelo Uhum, IGTV, nós vamos juntar um vídeo teu, pode ser pequeno, como tu achar melhor, legal, sabe? Para uhum. mostrar uma música, porque a falha é minha, nós deveríamos terminar, nós sempre terminamos com música. Convenci até o Marlos Nobre a tocar piano, Olha sabe? só que bacana. Né? Mas Genial. somos amigos antigos também. Vou ficar Então devendo eu para a vou. próxima live, mas eu mando o Não, vídeo, sim. manda um vídeo para nós e eu vou deixar o final para que tu mande uma mensagem final para os teus. Tu é muito jovem, tu pode ter a idade que tu tiver, mas tu tem a cabeça muito jovem, muito boa. Então manda uma mensagem e uma despedida para a nossa gurizada que está nos assistindo. E eu quero te agradecer de coração. Acho que foi muito legal conversar contigo, muito bom. Te desejo toda sorte, toda saúde e que tu continue no sucesso, tá? Então, foi um prazerzão, fiquei muito feliz, adorei o bate-papo, adorei também colocar o papo em dia, né? Depois de tantos anos Claro, aí. muito tempo. Bom, a gente, já que é o mês das mulheres, a gente está falando sobre essa conscientização, né, de igualdade aí, não só para as mulheres, mas para todo mundo. Então, tem um termo na historiografia que eu acho incrível, que é a consciência possível. Então, né, como o senhor mencionou, há muitos anos não existia muito esse debate. Às vezes a gente fala coisas, a gente tem certos comportamentos que nem a gente sabe, né? E a gente tem que tomar consciência disso. Eu acho que agora é o momento de todo mundo se ver como uma pessoa que tem que mudar. Mulheres também, em relação a outras coisas, né? Racismo, tolerância, é, questões religiosas e políticas. O país está tão dividido, existem tantas brigas ideológicas acontecendo, existe tanta dificuldade já, e é muito fácil apontar o erro no outro, né? Mas acredito que esse é um momento de mudança para todo mundo. Todo mundo tem que se empenhar para ser um ser humano mais justo e que promova as igualdades e que promova um ambiente melhor para todo mundo. Mesmo quando a nossa vida já está muito boa,
e tentar entender como as nossas ações e palavras podem afetar outras pessoas e tentar mudar isso, né? Com o apoio. É muito difícil, mas é essa a mensagem. E para garotada aí que quer seguir uma carreira